O Sistema Solar é um vasto conjunto de corpos celestes interagindo de maneira complexa e dinâmica. No centro dessa estrutura encontra-se o Sol, uma estrela do tipo espectral G2, cuja energia é fundamental para a existência da vida na Terra e para a manutenção das órbitas planetárias. Ao redor do Sol orbitam planetas, luas, asteroides e cometas, compondo um cenário de constante movimento e transformação. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, apresenta uma superfície rochosa marcada por crateras e temperaturas extremas. Vênus, por sua vez, possui uma atmosfera densa e rica em dióxido de carbono, resultando em um efeito estufa que torna sua superfície incrivelmente quente. A Terra destaca-se como um ambiente propício à vida, com uma atmosfera equilibrada e vastos corpos de água. Marte, conhecido como o planeta vermelho, exibe características que sugerem um passado com condições mais favoráveis à presença de água líquida. Além dos planetas interiores, o Sistema Solar abriga gigantes gasosos, como Júpiter e Saturno. Júpiter, o maior planeta do sistema, possui uma atmosfera complexa com tempestades permanentes, como a Grande Mancha Vermelha. Suas luas, incluindo Europa, intrigam cientistas devido à possibilidade de oceanos subterrâneos que poderiam abrigar formas de vida. Saturno, famoso por seus anéis impressionantes, também possui uma variedade de luas com características singulares. Mais distantes, encontramos Urano e Netuno, classificados como gigantes de gelo devido à composição de seus mantos internos. Netuno, em particular, apresenta ventos extremamente rápidos e uma dinâmica atmosférica em constante mudança. Observações recentes revelaram o desaparecimento temporário de suas nuvens, um fenômeno possivelmente relacionado ao ciclo solar de 11 anos, que influencia a radiação ultravioleta recebida pelo planeta. O estudo das nuvens de Netuno, realizado com telescópios como o Hubble e observatórios terrestres, mostrou uma correlação entre a atividade solar e as variações na cobertura de nuvens. Durante períodos de máxima atividade solar, a radiação ultravioleta intensifica processos fotoquímicos na atmosfera de Netuno, resultando em mudanças perceptíveis em sua aparência. No entanto, os processos internos do planeta também desempenham um papel crucial nessa dinâmica, sugerindo uma interação complexa entre influências externas e características intrínsecas. Internamente, Netuno abriga camadas distintas, que incluem uma atmosfera composta por hidrogênio, hélio e metano, um manto de água, amônia e metano em estados exóticos, e um núcleo sólido. Condições extremas de pressão e temperatura no manto possibilitam a formação de diamantes, que precipitam através das camadas internas. Essas características não apenas ilustram a diversidade dos processos planetários, mas também ampliam nossa compreensão sobre a formação e evolução dos corpos celestes no Sistema Solar. Além dos planetas, o Sistema Solar contém uma variedade de corpos menores. Asteroides, localizados principalmente no cinturão entre Marte e Júpiter, são remanescentes da formação planetária. Cometas, originários das regiões mais distantes, como a nuvem de Oort, exibem caudas luminosas quando se aproximam do Sol, oferecendo pistas sobre as condições primordiais do Sistema Solar. Luas, ou satélites naturais, desempenham papéis diversos, desde influenciar as marés na Terra até oferecerem potenciais locais para a busca de vida extraterrestre. Um exemplo notável é Tritão, a maior lua de Netuno. Com uma órbita retrógrada e uma superfície geologicamente ativa, Tritão sugere uma origem distinta, possivelmente como um objeto capturado do cinturão de Kuiper. A presença de criovulcões e uma superfície jovem indicam processos internos em curso, alimentados tanto por interações gravitacionais quanto pela radiação solar. A possibilidade de um oceano subterrâneo em Tritão levanta questões fascinantes sobre a habitabilidade de ambientes extremos fora da Terra.
As observações de Tritão, iniciadas pela sonda Voyager 2 e complementadas por telescópios modernos, revelaram uma atmosfera fina, composta principalmente de nitrogênio, além de características superficiais únicas, como padrões semelhantes à casca de melão e áreas cobertas por gelo de nitrogênio. No entanto, grande parte de sua superfície permanece inexplorada, destacando a necessidade de futuras missões dedicadas à sua investigação. O contínuo estudo do Sistema Solar não apenas aprofunda nosso conhecimento sobre seus componentes individuais, mas também oferece insights sobre a formação e evolução de sistemas planetários em geral. Cada descoberta desafia modelos existentes e incentiva o desenvolvimento de novas teorias que buscam explicar a complexidade do cosmos. A interação entre observações empíricas e avanços teóricos impulsiona a ciência planetária, promovendo uma compreensão mais abrangente do lugar da Terra no universo. Nesse contexto, a participação do público é fundamental para o avanço da divulgação científica. Se você aprecia conteúdos que exploram as maravilhas do espaço e deseja acompanhar novas descobertas, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Essa simples ação ajuda a fortalecer a produção de materiais educativos e a disseminar o conhecimento astronômico para um público cada vez maior. O Sistema Solar, com sua diversidade de mundos e fenômenos, permanece um campo de investigação repleto de desafios e oportunidades. A exploração contínua, seja por meio de missões espaciais ou observações avançadas, promete revelar aspectos ainda desconhecidos desse vasto cenário cósmico. À medida que expandimos nossos horizontes científicos, reforçamos também a importância de uma abordagem racional e fundamentada para compreender a complexidade do universo que habitamos. Prosseguindo, a atenção se volta para a dinâmica interna dos gigantes gasosos e de gelo. A estrutura interna desses planetas revela processos físicos que desafiam nossa compreensão tradicional da matéria em condições extremas. Em Netuno, por exemplo, o manto composto por fluidos densos e quentes, submetido a pressões elevadas, possibilita estados da matéria que não encontram paralelo na Terra. A presença de diamantes precipitando através do manto é uma ilustração vívida de como a física planetária transcende nossas experiências cotidianas. O campo magnético de Netuno, notavelmente inclinado e deslocado em relação ao eixo de rotação, sugere que as dinâmicas internas do planeta são altamente complexas. Modelos teóricos indicam que correntes elétricas geradas em camadas condutoras do manto contribuem para a formação desse campo magnético peculiar. Essas descobertas não apenas aprofundam nosso conhecimento sobre Netuno, mas também informam estudos comparativos com outros planetas magnéticos, como a Terra e Júpiter. Outro aspecto relevante é a interação entre os campos magnéticos planetários e o vento solar. Mesmo a distâncias extremas, como no caso de Netuno, a heliosfera do Sol exerce influência sobre as magnetosferas planetárias. O estudo dessas interações é crucial para entender o clima espacial e suas implicações para missões interplanetárias futuras. Além disso, a compreensão dos processos que regem a geração e manutenção de campos magnéticos planetários possui aplicações que vão além da astronomia, impactando áreas como a geofísica e a física do plasma. Avançando para o domínio das luas planetárias, a diversidade de ambientes encontrados em corpos como Europa e Encelado destaca o potencial astrobiológico do Sistema Solar. A detecção de plumas de vapor de água e moléculas orgânicas em Europa, por exemplo, alimenta especulações sobre a habitabilidade de seus oceanos subterrâneos. A exploração dessas luas representa uma das fronteiras mais promissoras da astrobiologia, com missões planejadas que visam investigar diretamente esses ambientes ocultos. A presença de oceanos líquidos sob camadas de gelo espesso levanta questões fundamentais sobre os limites da vida e os mecanismos que poderiam sustentar ecossistemas em ambientes tão extremos.
A energia necessária para manter esses oceanos em estado líquido pode derivar de processos de maré, como ocorre em Tritão, ou de fontes internas de calor radioativo. Compreender essas fontes de energia é essencial para avaliar a viabilidade da vida em condições extraterrestres. Além das implicações astrobiológicas, o estudo das luas geladas contribui para a compreensão dos processos geológicos e térmicos em ambientes de baixa temperatura. A dinâmica de criovulcanismo observada em Tritão e em outras luas oferece paralelos interessantes com processos vulcânicos terrestres, adaptados a contextos físico-químicos distintos. Essas investigações enriquecem nosso entendimento sobre a geodinâmica em uma variedade de ambientes planetários. A exploração do Sistema Solar também enfatiza a importância da colaboração internacional e do desenvolvimento tecnológico. Missões como Voyager, Cassini, Juno e as futuras Europa Clipper e Dragonfly exemplificam como a combinação de engenhosidade humana e cooperação global pode ampliar significativamente nosso conhecimento do cosmos. Cada missão representa um avanço não apenas científico, mas também na capacidade técnica de explorar ambientes remotos e hostis. Nesse cenário de descobertas contínuas, a participação do público e o apoio à ciência são mais relevantes do que nunca. Se este conteúdo despertou sua curiosidade sobre o universo, não esqueça de deixar seu comentário abaixo. Compartilhe suas reflexões e dúvidas. Sua interação contribui para enriquecer este espaço de aprendizado e troca de conhecimentos. O estudo sistemático do Sistema Solar, com seu equilíbrio entre observação empírica e modelagem teórica, continua a ser um pilar central da investigação astronômica. Cada novo dado obtido desafia e refina nossas concepções anteriores, promovendo um progresso constante na compreensão da estrutura e evolução dos corpos celestes. Através desse processo, aprofundamos não apenas nosso conhecimento do universo, mas também nossa percepção sobre o lugar da humanidade nesse vasto contexto cósmico. Ao refletir sobre os avanços alcançados e as questões que permanecem em aberto, torna-se evidente que a exploração do Sistema Solar está longe de se esgotar. Pelo contrário, cada descoberta abre novas avenidas de investigação, motivando futuras gerações de cientistas e exploradores. O contínuo investimento em pesquisa e tecnologia será fundamental para desvendar os mistérios que ainda permeiam nossa vizinhança cósmica e, quem sabe, encontrar respostas para algumas das perguntas mais profundas da existência. O conhecimento acumulado sobre o Sistema Solar permite não apenas contemplar sua diversidade, mas também reconhecer as inter-relações complexas que moldam a evolução de seus componentes. Cada planeta, lua, asteroide e cometa carrega registros valiosos dos processos que governaram a formação do sistema há bilhões de anos. Através de investigações detalhadas, cientistas buscam reconstruir a cronologia e os mecanismos que deram origem a essa arquitetura planetária. Os estudos de crateras de impacto, por exemplo, oferecem pistas sobre os períodos de bombardeio intenso que caracterizaram as fases iniciais do Sistema Solar. Ao mapear a densidade e a distribuição dessas crateras em superfícies planetárias e lunares, é possível inferir a frequência e a intensidade dos impactos ao longo do tempo. Essas análises contribuem para a compreensão dos processos de acreção planetária e das condições que permitiram a emergência de ambientes habitáveis. Outro aspecto central da pesquisa planetária envolve a caracterização das atmosferas dos corpos celestes. A composição, estrutura e dinâmica atmosférica variam amplamente entre os planetas, refletindo não apenas suas distâncias ao Sol, mas também suas histórias geológicas e interações com o espaço circundante. Em Netuno, por exemplo, as observações revelam uma atmosfera dominada por hidrogênio, hélio e metano, com padrões dinâmicos que desafiam modelos tradicionais de circulação atmosférica.
O desaparecimento e reaparecimento das nuvens de Netuno, correlacionado com o ciclo solar, ilustra a sensibilidade das atmosferas planetárias a influências externas. A interação entre radiação ultravioleta e processos fotoquímicos desempenha um papel crucial na formação e dissipação de estruturas atmosféricas. No entanto, as variações observadas também sugerem a presença de mecanismos internos, possivelmente relacionados à liberação de calor do interior planetário e à dinâmica do manto. A exploração das atmosferas não se limita aos gigantes gasosos e de gelo. Em planetas como Vênus e Marte, a compreensão das atmosferas é fundamental para elucidar processos de perda de voláteis e alterações climáticas ao longo de escalas de tempo geológicas. Vênus, com seu efeito estufa descontrolado, oferece um exemplo extremo de transformação atmosférica, enquanto Marte ilustra os desafios da retenção de uma atmosfera densa em um planeta de menor massa e campo magnético fraco. Além dos aspectos atmosféricos, a composição química das superfícies planetárias e lunares fornece informações valiosas sobre a história de diferenciação e atividade geológica. Missões de mapeamento espectral identificam minerais, compostos orgânicos e sinais de processos hidrotérmicos que podem ter implicações para a habitabilidade. Em luas como Europa e Encelado, a presença de materiais orgânicos e plumas de vapor de água reforça a relevância da exploração dirigida à busca por vida. A investigação das interações entre campos magnéticos planetários e o vento solar também ocupa um lugar central na pesquisa atual. A magnetosfera de Netuno, com sua orientação altamente inclinada e complexa, representa um caso singular que desafia modelos estabelecidos de geração de campos magnéticos. O estudo dessas interações é fundamental, não apenas para entender a proteção atmosférica dos planetas, mas também para antecipar os ambientes de radiação que futuras missões tripuladas poderão enfrentar. A busca por planetas anões e objetos transnetunianos complementa a exploração dos componentes mais massivos do Sistema Solar. Corpos como Plutão, Eris e Makemake oferecem perspectivas sobre a diversidade de processos de formação e evolução em regiões distantes e frias. Observações recentes indicam que muitos desses objetos possuem atmosferas sazonais, geologias ativas e potenciais oceanos subterrâneos, desafiando antigas concepções de mundos inertes e congelados. O cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort, ricos em cometas e planetesimais remanescentes, constituem verdadeiros arquivos do material primordial do Sistema Solar. A análise da composição desses corpos fornece pistas diretas sobre as condições da nebulosa solar original e os processos que governaram a nucleação e a agregação de sólidos. E missões como a New Horizons demonstraram o valor científico dessas regiões, abrindo caminho para futuras explorações dedicadas. A compreensão das interações dinâmicas entre os corpos do Sistema Solar é outro campo de estudo em constante evolução. As ressonâncias orbitais, por exemplo, desempenham um papel importante na estabilidade das órbitas e na modulação das interações gravitacionais. Em sistemas como os de Júpiter e Saturno, as ressonâncias entre luas e entre anéis e satélites resultam em padrões estruturais complexos que revelam a natureza profundamente interconectada dos sistemas planetários. A modelagem numérica dessas interações, aliada a observações de longo prazo, permite prever comportamentos orbitais e entender eventos passados, como migrações planetárias e captura de satélites. O caso de Tritão, com sua órbita retrógrada e inclinada, exemplifica os processos de captura gravitacional e suas implicações para a dinâmica de sistemas planetários. Estudos indicam que a interação entre Tritão e as luas pré-existentes de Netuno pode ter resultado na ejeção de satélites e na reconfiguração do sistema. As perspectivas para a exploração futura do Sistema Solar são vastas e estimulantes. Missões planejadas para luas oceânicas, como Europa Clipper e Dragonfly,
prometem avanços significativos na busca por vida extraterrestre. Ao mesmo tempo, propostas de sondas para Netuno e Urano visam preencher lacunas críticas em nosso conhecimento sobre os gigantes de gelo que permanecem os planetas menos explorados por missões dedicadas. A investigação de Tritão, em particular, destaca-se como uma prioridade científica. A possibilidade de um oceano subsuperficial, aliado à atividade geológica observada, torna esta lua um alvo privilegiado para a astrobiologia. Missões que possam mapear sua superfície completa, analisar a composição de suas plumas e sondar seu interior com instrumentos de geofísica têm o potencial de revolucionar nossa compreensão sobre a habitabilidade em ambientes extremos. A exploração robótica, impulsionada por avanços em inteligência artificial e autonomia, permitirá missões mais ambiciosas e resilientes. Veículos de exploração de superfície e submarinos projetados para operar em ambientes criogênicos e sob altas pressões poderão acessar regiões inexploradas, ampliando significativamente o alcance da investigação científica. Essas tecnologias, uma vez validadas no Sistema Solar, também terão aplicações potenciais na exploração de exoplanetas e luas em sistemas estelares distantes. Paralelamente, o desenvolvimento de observatórios espaciais avançados continuará a fornecer dados cruciais para a caracterização remota dos corpos do Sistema Solar. Telescópios como o James Webb já demonstraram sua capacidade de revelar detalhes antes inacessíveis, como a composição atmosférica de exoplanetas e a estrutura fina de anéis planetários. A integração de dados de observação remota e medições in situ será fundamental para construir modelos compreensivos da evolução planetária. A abordagem interdisciplinar, envolvendo astrofísica, geoquímica, climatologia planetária e biologia, será cada vez mais essencial para decifrar os processos complexos que moldam o Sistema Solar. A colaboração entre diferentes áreas do conhecimento enriquecerá as interpretações e fomentará novas hipóteses que poderão ser testadas por futuras missões. A formação de consórcios internacionais, como já ocorre em projetos como o telescópio James Webb e as missões Europa Clipper e JUICE, exemplifica o modelo colaborativo necessário para enfrentar os desafios científicos e tecnológicos da exploração planetária. O engajamento do público e o apoio contínuo à pesquisa espacial desempenham um papel crucial nesse contexto. Compartilhar o entusiasmo pelas descobertas e estimular o interesse em ciências planetárias fortalece a base social para investimentos em exploração espacial. Se você deseja acompanhar de perto essas incríveis jornadas e contribuir para a disseminação do conhecimento, não deixe de curtir e compartilhar este vídeo. Juntos, podemos expandir os horizontes da curiosidade humana e inspirar novas gerações de exploradores. Enquanto avançamos no estudo do Sistema Solar, permanece a consciência de que cada descoberta não apenas elucida aspectos específicos de corpos individuais, mas também contribui para um entendimento mais profundo da formação e evolução de sistemas planetários em geral. Comparações com sistemas exoplanetários revelam tanto semelhanças quanto singularidades, permitindo situar nosso Sistema Solar em um contexto cósmico mais amplo. A busca por vida fora da Terra, em particular, é um motor poderoso da exploração. A identificação de ambientes habitáveis, caracterização de potenciais bioassinaturas e compreensão dos limites da vida em condições extremas são objetivos que transcendem disciplinas e capturam a imaginação coletiva. À medida que novas missões são concebidas e lançadas, o potencial para descobertas transformadoras permanece elevado. Em última análise, o Sistema Solar continua a ser um laboratório natural inestimável para a ciência planetária, um cenário onde hipóteses podem ser testadas e modelos refinados. A combinação de exploração robótica, observação remota e investigação teórica
assegura um fluxo contínuo de avanços que enriquecem nosso conhecimento e aprofundam nossa conexão com o cosmos. Com cada passo adiante, reafirmamos o valor da curiosidade e da investigação racional como motores do progresso humano. Essa expansão progressiva do entendimento do Sistema Solar não apenas nos informa sobre a estrutura e dinâmica dos corpos celestes, mas também contribui para a formação de uma perspectiva mais ampla sobre a própria natureza do universo. Ao analisar os elementos que compõem planetas, luas e outros objetos, é possível identificar padrões recorrentes que revelam semelhanças fundamentais entre diferentes regiões do Sistema Solar, assim como distinções que ajudam a refinar modelos de formação planetária. A distribuição dos elementos químicos, por exemplo, indica variações no gradiente de temperatura da nebulosa solar original, o que influenciou diretamente a composição dos corpos formados em diferentes distâncias do Sol. Essas variações ajudam a entender por que os planetas rochosos se concentram nas regiões internas do Sistema Solar, onde os elementos mais pesados puderam se condensar, enquanto os gigantes gasosos e de gelo se desenvolveram em regiões mais externas, ricas em elementos voláteis. O estudo dos meteoritos, em especial os condritos, oferece uma janela para essa época primordial. Essas rochas preservam composições que datam da formação do Sistema Solar e contêm inclusões refratárias, que foram os primeiros sólidos a se formar na nebulosa solar. As análises isotópicas desses materiais não apenas informam sobre a origem dos elementos, mas também permitem traçar a cronologia dos processos de acreção e diferenciação planetária. Além dos meteoritos, o monitoramento contínuo de cometas é outro recurso valioso para investigar os estágios iniciais do Sistema Solar. Diferentemente dos asteroides, que sofreram aquecimento interno e alteração mineralógica, os cometas preservam gelo e compostos orgânicos que são indicadores diretos da composição das regiões externas da nebulosa solar. As missões Rosetta e Deep Impact demonstraram a complexidade química desses corpos e revelaram moléculas orgânicas que podem ter desempenhado um papel no surgimento da vida na Terra. A hipótese da panspermia, embora ainda controversa, considera os cometas como possíveis vetores de compostos prebióticos em regiões habitáveis. Essas descobertas levam a uma reflexão mais ampla sobre as condições que permitem o surgimento da vida e como essas condições podem estar presentes em outros locais do Sistema Solar ou em sistemas planetários distantes. Os ambientes subglaciais de luas como Europa, Encélado e Tritão emergem como alvos principais nesse contexto. A presença de oceanos líquidos, fontes de calor internas e moléculas orgânicas sugere que esses ambientes possuem os 3 ingredientes básicos considerados essenciais para a vida: solventes líquidos, fontes de energia e compostos orgânicos. A detecção de plumas em Encélado e Europa é particularmente significativa, pois permite o estudo direto do conteúdo de seus oceanos sem a necessidade de perfurar a crosta de gelo. A análise dessas plumas, realizada por instrumentos como espectrômetros de massa e espectrômetros infravermelhos, poderá identificar compostos com relevância biológica, como aminoácidos e hidrocarbonetos complexos. A missão Europa Clipper, planejada para a próxima década, busca justamente caracterizar essas plumas e mapear a estrutura da crosta de Europa com alta resolução. Tritão, por sua vez, permanece como um enigma não resolvido. Apesar da distância e do desafio técnico envolvido, sua órbita retrógrada e características superficiais indicam uma história única que pode envolver captura gravitacional e atividade geológica persistente. A observação de criovulcões e superfícies jovens é compatível com um interior aquecido, possivelmente sustentando um oceano subsuperficial. A exploração detalhada de Tritão permitiria comparar ambientes oceânicos sob gelo em diferentes regiões do Sistema Solar e testar hipóteses sobre a habitabilidade de mundos distantes.
Essas investigações têm implicações que transcendem a ciência planetária. A astrobiologia, disciplina emergente que busca entender as condições para o surgimento da vida, baseia-se cada vez mais em dados obtidos no Sistema Solar. O estudo de ambientes extremos em corpos como Marte, Europa ou Encélado permite simular condições análogas às que podem existir em exoplanetas, especialmente aqueles localizados na zona habitável de suas estrelas. O cruzamento entre dados de astrofísica, química e biologia fortalece abordagens multidisciplinares que enriquecem nossa compreensão sobre os limites da vida e a universalidade dos processos que a sustentam. Do ponto de vista técnico, a continuidade e expansão das missões espaciais requerem o desenvolvimento de novos sistemas de propulsão, fontes de energia duráveis e instrumentos científicos miniaturizados e altamente precisos. A utilização de propulsão elétrica, por exemplo, já demonstrou eficácia em missões de longa duração, como a sonda Dawn. Novas tecnologias, como reatores de fissão em miniatura, poderão permitir a operação de sondas em regiões do Sistema Solar onde a energia solar é insuficiente. Essas inovações não apenas viabilizam a exploração de regiões remotas, mas também fomentam avanços em setores tecnológicos diversos. A importância da colaboração internacional nessa empreitada não pode ser subestimada. Projetos como a Estação Espacial Internacional e missões conjuntas entre agências espaciais, como ESA, NASA, JAXA e Roscosmos, demonstram a viabilidade e os benefícios de uma abordagem coordenada. O compartilhamento de dados, padronização de protocolos e integração de equipes multidisciplinares são estratégias que maximizam a eficiência das missões e ampliam o impacto científico das descobertas. Em paralelo à exploração remota, cresce o interesse em iniciativas de colonização e presença humana em outros corpos celestes, com destaque para a Lua e Marte. Embora essas propostas enfrentem desafios monumentais, tanto técnicos quanto éticos, elas mobilizam recursos e atenção para o desenvolvimento de tecnologias que podem ter aplicações diretas na Terra. O estudo de sistemas de suporte à vida, reciclagem de recursos e produção de alimentos em ambientes hostis contribui para soluções sustentáveis em nosso próprio planeta. Ao contemplar o futuro da exploração espacial, emerge a consciência de que o Sistema Solar não é apenas um conjunto de corpos celestes a serem catalogados, mas um laboratório dinâmico onde leis físicas, processos químicos e possibilidades biológicas interagem de formas complexas e imprevisíveis. A investigação contínua desses fenômenos não apenas amplia o escopo do conhecimento científico, mas também estimula uma reavaliação constante sobre o papel da humanidade no cosmos. A vastidão e diversidade do Sistema Solar desafiam qualquer tentativa de categorização simplista. Sua estrutura, composta por planetas, luas, anéis, cinturões de asteroides e regiões de detritos, revela uma rede intrincada de interações que moldam o comportamento coletivo dos corpos celestes. Cada elemento contribui para a estabilidade, evolução e dinâmica do sistema como um todo. Compreender essas relações é fundamental para antecipar mudanças orbitais, prevenir colisões de objetos e planejar rotas de navegação segura para futuras missões. A crescente base de dados obtida por missões anteriores e telescópios terrestres permite alimentar modelos computacionais sofisticados que simulam a evolução orbital, colisões e interações gravitacionais em escalas de tempo milenares. Esses modelos são cruciais para entender, por exemplo, a migração dos gigantes gasosos, que possivelmente alteraram profundamente a arquitetura do Sistema Solar primitivo. Hipóteses como a do modelo de Nice e o modelo Grand Tech procuram explicar essas migrações e suas consequências para a distribuição atual dos corpos celestes. Essas abordagens sugerem que o Sistema Solar é o resultado de múltiplas fases de reorganização,
influenciadas por instabilidades dinâmicas, interações com discos de gás e poeira e perturbações externas, como estrelas próximas. A estabilidade aparente que observamos hoje é, portanto, o produto final de um processo caótico e altamente sensível a condições iniciais. Essa constatação fortalece a noção de que a formação de sistemas planetários é um processo estocástico e que a configuração atual do sistema solar pode ser apenas uma entre inúmeras possíveis. A análise de exoplanetas e sistemas planetários extrasolares reforça essa percepção. A detecção de Júpiteres quentes, superterras e sistemas compactos com múltiplos planetas orbitando estrelas anãs sugere uma diversidade de arquiteturas planetárias muito maior do que se imaginava anteriormente. Esses dados desafiam modelos tradicionais, baseados exclusivamente no sistema solar, e incentivam a reformulação de teorias sobre a formação e evolução planetária. Esse panorama convida a uma reflexão profunda sobre a singularidade e universalidade da Terra e do sistema solar. Até que ponto nossa configuração é típica ou excepcional? Quais características são necessárias para o surgimento de vida complexa? O contínuo progresso da astronomia, astrofísica e ciência planetária poderá, eventualmente, oferecer respostas mais fundamentadas a essas questões. Entretanto, mesmo na ausência de respostas definitivas, o processo de investigação por si só constitui uma afirmação poderosa da capacidade humana de formular perguntas significativas e buscar respostas com rigor e curiosidade. Nesse caminho, cabe à sociedade reconhecer o valor estratégico e existencial da pesquisa espacial. O apoio à ciência não deve ser visto como luxo ou gasto supérfluo, mas como investimento na compreensão do mundo e na capacidade de antecipar e enfrentar desafios futuros. À medida que a humanidade amplia sua presença no espaço, surgem novas questões éticas, políticas e filosóficas que exigirão um debate informado e responsável. A construção de uma ética planetária e cósmica será parte integrante do avanço científico. A busca por conhecimento sobre o sistema solar e além é, portanto, mais do que uma curiosidade científica. É uma expressão de nossa natureza enquanto seres racionais, inquisitivos e capazes de se projetar para além de suas limitações imediatas. É essa capacidade de transcender que nos torna singulares no cosmos conhecido, ao menos até agora. E talvez seja justamente essa singularidade que nos imponha o dever de continuar investigando, explorando e aprendendo. Ao aprofundar nossa compreensão sobre o sistema solar, torna-se cada vez mais evidente que ele não é um sistema estático, mas um ambiente dinâmico em constante transformação. A longa história de impactos, migrações planetárias, trocas de matéria e interações gravitacionais moldou os corpos que observamos hoje e continuará a fazê-lo no futuro. Entender essas dinâmicas não é apenas um exercício de conhecimento histórico, mas uma necessidade para prever eventos que possam impactar diretamente a Terra, como o comportamento de asteroides potencialmente perigosos. A vigilância de objetos próximos da Terra, ENELS, na sigla em inglês, é um exemplo prático da importância desse conhecimento. Programas como o Pan-STARRS e o Large Synoptic Survey Telescope, LSST, dedicam-se a mapear com precisão as órbitas de milhares de asteroides e cometas que cruzam a vizinhança terrestre. Esses esforços visam antecipar possíveis colisões e desenvolver estratégias de mitigação, que vão desde a deflexão controlada até planos de contingência para eventos de impacto inevitáveis. O estudo da história de impactos na Terra, evidenciado por crateras como Chicxulub, reforça a necessidade de vigilância contínua e planejamento proativo. Além das implicações para a segurança planetária, a exploração dos pequenos corpos do sistema solar oferece uma oportunidade única para acessar materiais pristinos da nebulosa solar primitiva.
Missões como OSIRIS-REx, que retornou amostras do asteroide Bennu, e Hayabusa 2, que trouxe material de Ryugu, abrem novas janelas para o estudo da química e mineralogia que prevaleceram nos estágios iniciais de formação planetária. As análises detalhadas dessas amostras permitem traçar a cronologia dos eventos de acreção e diferenciar os processos que ocorreram em diferentes partes do Sistema Solar. O entendimento dos processos de diferenciação planetária é igualmente enriquecido pelo estudo das superfícies e interiores de planetas e luas. Em Marte, as missões recentes revelaram uma história geológica complexa, com evidências de vulcanismo, atividade tectônica e presença passada de água líquida em larga escala. A caracterização mineralógica e isotópica das rochas marcianas fornece pistas sobre a evolução térmica e composicional do planeta. A futura missão Mars Sample Return, que pretende trazer amostras de solo e rocha para a Terra, representa um marco nesse esforço, permitindo análises laboratoriais com um nível de detalhe impossível de alcançar in situ. O caso de Vênus oferece um contraste instrutivo. Apesar de ser semelhante em tamanho e composição à Terra, Vênus evoluiu para um estado de estufa descontrolada, com temperaturas superficiais extremas e uma atmosfera densa de dióxido de carbono. O estudo das causas dessa divergência evolutiva é crucial para entender os fatores que governam a habitabilidade planetária. Missões futuras, como Veritas e Envision, visam mapear a topografia e a estrutura interna de Vênus, buscando evidências de atividade vulcânica recente e processos de ressurreição da crosta. As lições extraídas do estudo comparativo de planetas do Sistema Solar são essenciais para a avaliação das condições de habitabilidade em exoplanetas. A detecção de atmosferas, composição superficial e características orbitais de planetas em torno de outras estrelas depende de modelos validados em nosso próprio sistema. A compreensão das assinaturas espectrais de diferentes atmosferas planetárias, por exemplo, é informada pelas observações de Vênus, Marte, Júpiter e Netuno. O desenvolvimento de telescópios de próxima geração, como o Extremely Large Telescope, EILT, e o LUVOIR, ampliará significativamente nossa capacidade de caracterizar exoplanetas e buscar sinais de vida. A busca por vida no Sistema Solar permanece um dos motores mais potentes da exploração espacial. A identificação de ambientes potencialmente habitáveis em mundos como Europa, Encélado e Tritão desafia concepções tradicionais sobre os requisitos para a vida. A presença de oceanos subsuperficiais em contato com rochas silicatadas cria nichos energéticos que podem sustentar ecossistemas microbianos. A investigação desses ambientes requer o desenvolvimento de tecnologias de penetração de gelo e exploração autônoma em condições extremas. Um campo de pesquisa que também impulsiona inovações aplicáveis em contextos terrestres. Enquanto a exploração robótica avança, o debate sobre a presença humana no Sistema Solar ganha novo fôlego. Projetos de retorno à Lua e futuras missões tripuladas a Marte são vistos não apenas como marcos de capacidade tecnológica, mas como passos estratégicos na expansão da presença humana além da Terra. A construção de habitats sustentáveis, a utilização de recursos in situ e o desenvolvimento de sistemas fechados de suporte à vida são desafios que, uma vez superados, terão impacto direto sobre a viabilidade de uma presença humana permanente em outros mundos. A colonização espacial, contudo, levanta questões éticas e filosóficas profundas. A necessidade de proteger ambientes extraterrestres de contaminação biológica da Terra é um princípio fundamental da exploração responsável. A adoção de protocolos rigorosos de proteção planetária visa garantir que a busca por vida seja conduzida de maneira cientificamente válida e eticamente aceitável. Ao mesmo tempo, o debate sobre os direitos e responsabilidades da humanidade em relação a outros corpos celestes continua a evoluir,
refletindo uma crescente consciência da interconexão entre exploração e conservação. Nesse contexto, a educação e o engajamento público desempenham um papel crucial. A comunicação eficaz dos objetivos, descobertas e desafios da exploração espacial é essencial para manter o apoio social e político necessário para empreendimentos de longo prazo. Iniciativas que aproximem o público da ciência planetária, desde programas educacionais até missões participativas e divulgação multimídia, são fundamentais para cultivar uma cultura de curiosidade e apreciação pela exploração do cosmos. Se você se interessa por esses temas fascinantes e deseja acompanhar de perto as próximas descobertas que a ciência espacial nos reserva, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você ficará sempre atualizado com os conteúdos mais recentes e relevantes sobre a exploração do universo. À medida que expandimos nosso alcance no Sistema Solar, também aprofundamos nossa compreensão do lugar da Terra no cosmos. A perspectiva cósmica reforça a apreciação da fragilidade e singularidade de nosso planeta, incentivando esforços de preservação e sustentabilidade. O estudo de mundos estéreis ou inóspitos como Marte e Vênus serve como lembrete dos limites da habitabilidade e da importância de proteger os ambientes propícios à vida que conhecemos. Simultaneamente, a exploração espacial alimenta uma visão mais integrada da ciência, onde disciplinas como física, química, biologia, engenharia e filosofia convergem para abordar questões fundamentais. O treinamento de novas gerações de cientistas e engenheiros em um ambiente interdisciplinar é essencial para sustentar o ritmo de descobertas e inovações. Programas educacionais que enfatizem o pensamento crítico, a criatividade e a colaboração serão a chave para preparar profissionais capazes de enfrentar os desafios complexos da exploração espacial. O investimento em infraestrutura científica, como laboratórios de ponta, supercomputadores para simulações planetárias e redes globais de telescópios, complementa o esforço de campo das missões espaciais. A integração de dados de múltiplas fontes, desde medições in situ até observações remotas e modelagem teórica, permitirá a construção de um retrato cada vez mais detalhado e dinâmico do Sistema Solar. Por fim, a exploração do Sistema Solar é uma empreitada que transcende fronteiras nacionais e interesses imediatos. Ela expressa a dimensão universal da curiosidade humana e a capacidade de cooperar em busca de objetivos compartilhados. Em um mundo frequentemente dividido por conflitos e rivalidades, a exploração pacífica do espaço oferece um exemplo inspirador de como a humanidade pode unir esforços em prol de um bem maior. Cada nova missão, cada imagem enviada de um mundo distante, cada dado coletado e analisado é um passo adiante nessa jornada coletiva de descoberta. E enquanto houver perguntas não respondidas, fenômenos a serem compreendidos e horizontes a serem explorados, o espírito de exploração continuará a impulsionar nossa busca por conhecimento. É esse espírito que nos liga ao passado de navegadores e cientistas e nos projeta para um futuro onde as estrelas não são apenas objetos de contemplação, mas destinos possíveis para a aventura humana. À medida que a exploração do Sistema Solar avança, torna-se evidente que cada descoberta acrescenta uma nova camada de complexidade à nossa compreensão da formação, evolução e interrelações entre seus diversos componentes. A multiplicidade de corpos e fenômenos observados desafia explicações simplistas e exige abordagens científicas cada vez mais sofisticadas, integrando observações empíricas, modelagem teórica e simulações computacionais de alta precisão. Essa abordagem interdisciplinar é crucial para enfrentar as questões em aberto que ainda permeiam o estudo do Sistema Solar. Entre essas questões, destaca-se a origem e a evolução dos campos magnéticos planetários. Embora os mecanismos de dínamo interno sejam relativamente bem compreendidos para a Terra,
A variedade de comportamentos magnéticos observada em outros planetas, como o campo altamente inclinado e deslocado de Netuno ou o campo global de Mercúrio, ainda suscita debates. Investigações detalhadas das propriedades condutivas dos interiores planetários, associadas a medições precisas de campo magnético, são fundamentais para esclarecer esses processos e suas implicações para a proteção atmosférica e a habitabilidade planetária. Outro campo de pesquisa em rápida evolução é o estudo da interação entre atmosferas planetárias e o meio interplanetário. A fuga atmosférica, impulsionada por ventos estelares e radiação de alta energia, desempenha um papel crucial na evolução de atmosferas planetárias, particularmente em corpos de baixa gravidade como Marte. Modelos avançados de interação, atmosfera plasma, validados por dados de missões como MAVEN, são essenciais para prever a evolução de atmosferas em exoplanetas, onde a atividade estelar pode ser significativamente mais intensa que a do Sol. A investigação das propriedades físicas e químicas das superfícies planetárias também continua a revelar aspectos surpreendentes da história geológica e climática dos corpos do Sistema Solar. A detecção de sais hidratados em Europa, silicatos amorfos em Marte e hidrocarbonetos complexos em Titã exemplifica a diversidade de processos de alteração superficial em ambientes variáveis. A espectroscopia de alta resolução, tanto a partir de órbita quanto em superfície, é uma ferramenta indispensável para desvendar esses processos e reconstruir a história ambiental de cada corpo. Particularmente relevante é o estudo das superfícies de luas geladas, que podem atuar como registros acessíveis da composição e dinâmica de seus oceanos internos. A compreensão da geodinâmica de crostas de gelo, a caracterização de processos de criovulcanismo e a identificação de zonas de troca entre o oceano e a superfície são objetivos científicos prioritários. Essas investigações não apenas ampliam o conhecimento sobre a potencial habitabilidade de ambientes subglaciais, mas também fornecem analogias valiosas para processos em exoplanetas gelados e luas de sistemas estelares distantes. O progresso na caracterização de exoplanetas, por sua vez, retroalimenta o estudo do Sistema Solar ao oferecer um contexto comparativo mais amplo. A detecção de atmosferas ricas em vapor de água, a presença de nuvens e a diversidade de regimes térmicos observada em exoplanetas gasosos e terrestres ampliam nossa compreensão dos limites da física planetária. Modelos desenvolvidos para interpretar esses dados beneficiam-se diretamente do estudo detalhado dos planetas e luas de nosso próprio sistema, onde a validação observacional é possível com muito maior precisão. A busca por bioassinaturas, tanto no Sistema Solar quanto em exoplanetas, é um dos desafios mais estimulantes e complexos da ciência atual. A definição precisa do que constitui uma bioassinatura confiável, distinguível de processos abióticos, requer uma compreensão profunda dos ambientes planetários e de sua evolução. Experimentos de laboratório, estudos de extremófilos terrestres e observações de mundos do Sistema Solar desempenham um papel crucial no desenvolvimento desse arcabouço conceitual e metodológico. No plano tecnológico, a necessidade de desenvolver instrumentos capazes de detectar sinais sutis em ambientes extremos impulsiona inovações significativas. Espectrômetros de última geração, sensores de partículas e sistemas de detecção de compostos orgânicos complexos são continuamente aprimorados. Essas tecnologias, além de sua aplicação na exploração espacial, encontram utilidade em áreas tão diversas quanto o monitoramento ambiental, a análise de alimentos e a detecção precoce de doenças. A sustentabilidade da presença humana no Sistema Solar depende, em grande medida, da capacidade de utilizar recursos locais de forma eficiente. A mineração de água de gelo para a produção de combustível e suporte à vida, a extração de metais para a construção e a utilização de materiais locais para blindagem contra radiação
são áreas de pesquisa estratégica. O desenvolvimento de tecnologias para ISRU, utilização de recursos in situ, é um componente essencial de qualquer plano realista para a colonização lunar, marciana ou de outras localidades do Sistema Solar. Ao mesmo tempo, a reflexão ética sobre a exploração e eventual colonização de outros mundos torna-se cada vez mais premente. A necessidade de equilibrar a busca por conhecimento com a preservação de ambientes potencialmente únicos, a consideração dos direitos de futuras gerações e a responsabilidade global na governança do espaço são temas que exigem um debate informado e inclusivo. A construção de um marco ético sólido para a exploração espacial será tão importante quanto os avanços tecnológicos e científicos que a viabilizam. A popularização do conhecimento sobre o Sistema Solar desempenha um papel vital na construção desse marco ético e na promoção de uma cidadania planetária informada. A divulgação científica de qualidade, capaz de comunicar a complexidade e a beleza dos processos planetários, contribui para cultivar uma apreciação mais profunda da interconexão entre a Terra e o cosmos. Iniciativas de educação científica, museus interativos, produções audiovisuais e plataformas digitais são ferramentas poderosas para fomentar esse engajamento. Se você valoriza conteúdos que ampliam a compreensão coletiva sobre o universo e inspiram a curiosidade científica, compartilhe este vídeo com seus amigos e nas redes sociais. Juntos, podemos estimular o interesse por temas essenciais e fortalecer uma comunidade de aprendizado contínuo. O futuro da exploração do Sistema Solar será, sem dúvida, caracterizado por uma combinação de exploração robótica avançada, missões humanas seletivas e um uso crescente de inteligência artificial e autonomia. Robôs exploradores com capacidade de aprendizado adaptativo e operação autônoma em ambientes complexos permitirão investigações em locais até agora inacessíveis. A presença humana, por sua vez, será orientada para missões que exijam tomada de decisão em tempo real, criatividade e habilidades de resolução de problemas em contextos imprevisíveis. A integração de capacidades robóticas e humanas representa um paradigma operacional que maximiza a eficiência científica e a segurança das missões. Em ambientes como as luas de Júpiter ou os asteroides de difícil acesso, robôs exploradores poderão preparar o terreno para missões humanas subsequentes ou realizar investigações detalhadas de maneira independente. O desenvolvimento de interfaces avançadas homem-máquina e de sistemas de controle remoto em tempo real, mesmo com latências significativas, será um fator crítico de sucesso. Em paralelo, a exploração comercial do espaço começa a desempenhar um papel cada vez mais relevante. Empresas privadas contribuem com inovações em transporte espacial, infraestrutura orbital e tecnologias de exploração. A sinergia entre iniciativas públicas e privadas poderá acelerar o ritmo de descobertas e ampliar as oportunidades de participação em missões de exploração. Entretanto, essa expansão deve ser acompanhada por marcos regulatórios robustos que garantam a sustentabilidade e a equidade no uso dos recursos do espaço. O Sistema Solar, em toda a sua diversidade e dinamismo, permanece um campo de investigação inesgotável. Cada nova missão, cada dado obtido, cada modelo refinado contribui para uma visão mais integrada e profunda de sua evolução e de seu funcionamento atual. A jornada de exploração é, em última análise, uma jornada de autodescoberta, na qual a humanidade busca compreender seu lugar no universo e as condições que permitiram o surgimento e a persistência da vida em um pequeno planeta azul, orbitando uma estrela comum. É esse impulso fundamental, a curiosidade insaciável, o desejo de conhecer e entender, que continuará a alimentar a exploração do Sistema Solar e além. Enquanto houver perguntas a serem feitas
mistérios a serem desvendados e horizontes a serem alcançados, a exploração espacial permanecerá uma das expressões mais nobres e inspiradoras da capacidade humana de transcender seus próprios limites. O contínuo avanço das missões espaciais, aliado ao desenvolvimento de tecnologias de observação cada vez mais sofisticadas, tem ampliado nossa compreensão do sistema solar de maneira notável nas últimas décadas. O volume de dados obtido por sondas orbitais, landers, rovers e telescópios espaciais proporciona uma base empírica robusta que sustenta modelos teóricos cada vez mais precisos sobre a estrutura, composição e evolução dos corpos celestes que compõem nosso sistema planetário. Essa riqueza de informações, no entanto, também revela a complexidade intrínseca de processos que desafiam explicações simplistas e exigem uma abordagem cada vez mais integrada entre disciplinas científicas. Um exemplo emblemático dessa complexidade é o caso de Marte, cuja história geológica e climática ilustra as interações dinâmicas entre atmosfera, superfície e interior planetário. As evidências de antigos leitos de rios, deltas e minerais hidratados indicam que, em épocas remotas, Marte possuía um clima significativamente mais ameno e úmido do que o atual. No entanto, a transição para as condições áridas e frias observadas hoje não é totalmente compreendida. Processos como a perda gradual da atmosfera, devido à interação com o vento solar, a diminuição da atividade vulcânica e possíveis variações na inclinação axial do planeta, são fatores que interagem de maneira complexa, moldando a evolução climática de Marte. A investigação desses processos é fundamental não apenas para entender o passado de Marte, mas também para avaliar seu potencial de habitabilidade em diferentes épocas geológicas. A busca por sinais de vida passada, empreendida por rovers como Perseverance, depende de uma compreensão detalhada dos ambientes que poderiam ter sido propícios ao surgimento e à preservação de bioassinaturas. A caracterização de minerais formados em ambientes aquosos, a análise de estruturas sedimentares e a detecção de compostos orgânicos são componentes essenciais dessa investigação. Paralelamente, a compreensão da evolução atmosférica de Marte fornece insights valiosos para o estudo de atmosferas de exoplanetas. Os mecanismos de escape atmosférico, por exemplo, são processos universais que afetam planetas em diferentes contextos estelares. Modelos calibrados com dados de Marte podem ser aplicados para prever a estabilidade de atmosferas em planetas localizados na zona habitável de estrelas anãs vermelhas, que são alvos prioritários na busca por exoplanetas potencialmente habitáveis. Em um contexto mais amplo, a diversidade de atmosferas no sistema solar oferece um laboratório natural para estudar a física e a química de atmosferas planetárias, sob uma ampla gama de condições. A atmosfera de Vênus, com seu efeito estufa extremo, fornece um exemplo de retroalimentações climáticas potencialmente catastróficas. Em contrapartida, as atmosferas de gigantes gasosos, como Júpiter e Saturno, revelam dinâmicas complexas, impulsionadas por convecção profunda, ondas atmosféricas e interações com campos magnéticos. O estudo comparativo dessas atmosferas contribui para a construção de modelos globais capazes de explicar a diversidade observada em exoplanetas. Outro campo em rápida expansão é a ciência dos pequenos corpos do Sistema Solar, que inclui asteroides, cometas e planetas anões. Esses corpos preservam registros relativamente intactos das condições prevalentes durante a formação do Sistema Solar e fornecem pistas cruciais sobre a evolução do disco protoplanetário. Missões de retorno de amostras, como OSIRIS-REx e Hayabusa 2, proporcionam material que pode ser analisado em laboratório com técnicas de alta precisão, revelando detalhes sobre a composição isotópica, mineralógica e orgânica desses corpos. A análise dessas amostras tem implicações diretas para a compreensão da origem dos voláteis e compostos orgânicos na Terra.
A hipótese de que impactos de asteroides e cometas tenham contribuído significativamente para o inventário inicial de água e precursores orgânicos em nosso planeta é um campo de pesquisa ativo. A identificação de compostos orgânicos complexos em amostras de asteroides reforça a plausibilidade dessa hipótese e sugere que processos semelhantes possam ocorrer em sistemas planetários ao redor de outras estrelas. O estudo de cometas, por sua vez, oferece uma janela para as regiões mais externas e frias do sistema solar. As observações da sonda Rosetta revelaram não apenas a complexidade química do cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, mas também processos dinâmicos que afetam sua atividade, como sublimação diferenciada, interação com o vento solar e modificação da superfície ao longo de múltiplas passagens pelo periélio. Esses dados enriquecem nossa compreensão sobre a evolução dos cometas e seu papel como transportadores de material primordial. Além dos pequenos corpos, a exploração das luas geladas de gigantes gasosos permanece uma das fronteiras mais promissoras da astrobiologia. A identificação de oceanos subsuperficiais em luas como Europa, Encélado e Ganimedes amplia o espectro de ambientes potencialmente habitáveis no sistema solar. A interação entre os oceanos internos e o manto rochoso subjacente cria um ambiente quimicamente dinâmico, onde reações redox poderiam sustentar ecossistemas microbianos. A investigação desses ambientes exige o desenvolvimento de tecnologias inovadoras, como penetradores de gelo e sondas subaquáticas capazes de operar em condições extremas de pressão e temperatura. O planejamento de futuras missões para essas luas envolve desafios técnicos e científicos significativos. A necessidade de evitar contaminação biológica, garantir a integridade dos sistemas de amostragem e obter dados que possam ser interpretados de maneira inequívoca são considerações centrais. A missão Europa Clipper, por exemplo, foi cuidadosamente projetada para balancear o potencial científico com os requisitos de proteção planetária, demonstrando a maturidade crescente da abordagem ética na exploração espacial. No domínio da ciência fundamental, a exploração do sistema solar também contribui para a compreensão de processos físicos universais. O estudo das interações entre o vento solar e as magnetosferas planetárias fornece informações valiosas sobre a física de plasmas em ambientes astrofísicos. A investigação de processos de diferenciação planetária, ressonâncias orbitais e instabilidades gravitacionais informa teorias sobre a formação e evolução de sistemas planetários em geral. Além disso, a exploração contínua do sistema solar tem um impacto cultural e filosófico profundo. Ela expande nossa perspectiva temporal e espacial, situando a história da Terra e da vida em um contexto cósmico mais amplo. Ao revelar a diversidade e complexidade dos mundos que compartilham nosso sistema estelar, a ciência planetária desafia concepções antropocêntricas e fomenta uma visão mais integrada da Terra como parte de um sistema dinâmico e interconectado. O envolvimento público nesse processo é essencial para sustentar o apoio social e político necessário à exploração espacial. A comunicação eficaz dos resultados científicos, o estímulo à educação em ciências e o fomento à participação cidadã em missões e programas educacionais são estratégias-chave para fortalecer esse envolvimento. A construção de uma cultura científica robusta é um investimento estratégico que transcende os benefícios imediatos da exploração e contribui para a formação de uma sociedade mais informada e resiliente. Em última análise, a exploração do sistema solar é uma expressão da capacidade humana de transcender suas limitações imediatas em busca de conhecimento. É um empreendimento que exige engenhosidade, colaboração e uma curiosidade insaciável. Cada nova missão, cada dado analisado, cada teoria refinada é um passo adiante na construção de um entendimento mais profundo de nosso lugar no cosmos. Enquanto avançamos nessa jornada,
é imperativo manter um equilíbrio entre o entusiasmo pela descoberta e a responsabilidade ética que a exploração espacial impõe. O Sistema Solar não é apenas um conjunto de recursos a serem explorados, mas um patrimônio científico e cultural compartilhado, cuja preservação e estudo exigem uma abordagem cuidadosa e ponderada. Ao cultivar esse equilíbrio, podemos assegurar que a exploração do Sistema Solar continue a enriquecer não apenas nosso conhecimento, mas também nossa compreensão mais profunda do que significa ser parte do universo. Com o amadurecimento das pesquisas planetárias e o avanço das tecnologias de observação e exploração, a ciência do Sistema Solar entra em uma fase caracterizada por um nível de detalhamento e sofisticação sem precedentes. Esse progresso é fruto de um ciclo virtuoso no qual descobertas anteriores informam o desenho de novas missões e refinam os modelos teóricos que orientam as próximas etapas da investigação. O resultado é uma compreensão cada vez mais integrada e dinâmica dos processos que moldam os corpos do Sistema Solar e de sua evolução ao longo de bilhões de anos. Nesse contexto, destaca-se o papel crucial das missões de longo prazo, que proporcionam séries temporais de dados essenciais para entender processos que operam em escalas de tempo muito além das possibilidades de observação em missões breves. Exemplos notáveis incluem as sondas Voyager, que continuam a transmitir informações valiosas, mesmo após mais de 4 décadas no espaço, e a missão Cassini, cujo monitoramento prolongado de Saturno e de suas luas revelou dinâmicas atmosféricas e geológicas que só se tornaram evidentes com o acúmulo de observações ao longo dos anos. Essas séries temporais são particularmente valiosas para o estudo das atmosferas planetárias, cuja variabilidade sazonal e interanual pode ser significativa. A observação prolongada de Júpiter e Saturno, por exemplo, revelou oscilações atmosféricas complexas, tempestades de longa duração e padrões de circulação que não seriam compreendidos sem uma abordagem de monitoramento contínuo. No caso de Netuno, o desaparecimento e reaparecimento das nuvens, observado em correlação com o ciclo solar, destaca a importância de entender as interações entre a radiação estelar e os processos atmosféricos internos. Outro campo em que a observação de longo prazo é essencial é o estudo das superfícies e interiores planetários. Em Marte, o monitoramento de mudanças superficiais, como a migração de dunas, o comportamento das calotas polares e a formação de ravinas, oferece insights sobre os processos geológicos ativos e sobre o atual ciclo climático do planeta. Em luas geladas como Encélado e Europa, a variabilidade na atividade das plumas e nas características da superfície fornece pistas sobre a dinâmica dos oceanos subsuperficiais e sobre os mecanismos que alimentam a interação entre o interior e a superfície. A compreensão da história térmica e estrutural dos corpos planetários é outro campo que se beneficia diretamente de investigações detalhadas e modelagem avançada. Processos como a diferenciação planetária, a formação de núcleos metálicos e a evolução de mantos e crostas são essenciais para explicar não apenas a geologia atual dos planetas, mas também sua capacidade de gerar campos magnéticos, sustentar tectonismo e manter ambientes potencialmente habitáveis. A integração de dados de gravimetria, sismologia, no caso da Terra e mais recentemente de Marte, com a missão InSight, e modelagem termodinâmica, permite reconstruir a evolução interna de planetas e luas com um nível de detalhe crescente. No domínio da astrobiologia, os avanços metodológicos são igualmente notáveis. A definição e a detecção de bioassinaturas exigem uma abordagem multidimensional que combine dados geológicos, geoquímicos e biológicos, a identificação de padrões isotópicos anômalos, a detecção de moléculas orgânicas complexas em contextos geológicos plausíveis
e a observação de estruturas morfológicas compatíveis com a atividade biológica são linhas de evidência que, quando convergentes, fortalecem as interpretações sobre a possível presença de vida. No entanto, a interpretação desses sinais requer cautela extrema, dado o risco de falsos positivos gerados por processos abióticos. O estudo detalhado de análogos terrestres, ambientes extremos onde processos geológicos e geoquímicos interagem com sistemas biológicos, é fundamental para desenvolver critérios robustos de interpretação. Ambientes como fontes hidrotermais profundas, lagos hipersalinos e sistemas subglaciais na Terra oferecem oportunidades valiosas para testar hipóteses e validar metodologias que serão aplicadas na exploração de mundos oceânicos do Sistema Solar. Paralelamente, a exploração de exoplanetas continua a se beneficiar do conhecimento acumulado no estudo do Sistema Solar. A caracterização de atmosferas exoplanetárias, por exemplo, depende da compreensão detalhada das assinaturas espectrais geradas por diferentes composições atmosféricas e processos dinâmicos. Observações de planetas como Vênus, Marte e Titã fornecem modelos validados que auxiliam na interpretação dos dados espectroscópicos obtidos para exoplanetas, especialmente aqueles localizados na zona habitável de suas estrelas. A diversidade de arquiteturas planetárias observada em sistemas extrasolares também retroalimenta as teorias sobre a formação e evolução do Sistema Solar. Modelos que explicam a migração planetária, a interação entre planetas e discos protoplanetários e a dispersão de pequenos corpos são testados não apenas contra os dados do Sistema Solar, mas também contra o crescente conjunto de observações de exoplanetas. Essa abordagem comparativa permite identificar quais processos são universais e quais podem depender de condições específicas do ambiente de formação. No campo tecnológico, o desenvolvimento contínuo de sistemas de propulsão avançados, robótica autônoma e inteligência artificial está ampliando as fronteiras da exploração planetária. Missões que exigem operações em ambientes complexos e remotos, como as futuras explorações de Europa e Encélado, dependem de robôs capazes de navegar de forma autônoma, tomar decisões em tempo real e adaptar suas estratégias de exploração com base em dados obtidos localmente. O progresso nessas áreas terá impactos que transcendem a exploração espacial, com aplicações potenciais em setores como a indústria, a saúde e a gestão ambiental. A colaboração internacional é outro pilar essencial para o sucesso da exploração do Sistema Solar. A complexidade e os custos das missões planetárias tornam a cooperação entre agências espaciais uma estratégia cada vez mais necessária. Projetos como o Telescópio Espacial James Webb, a missão Europa Clipper e futuras iniciativas de retorno de amostras de Marte exemplificam os benefícios da colaboração global em ciência e tecnologia. Essa abordagem não apenas maximiza o retorno científico, mas também fortalece os laços entre comunidades científicas e sociedades em diferentes partes do mundo. O envolvimento do setor privado na exploração espacial acrescenta uma nova dimensão a esse cenário. Empresas privadas estão contribuindo com inovações em transporte espacial, tecnologias de exploração e infraestrutura orbital. Essa participação, se adequadamente regulamentada e integrada aos esforços públicos, pode acelerar o ritmo das descobertas e ampliar as oportunidades de acesso ao espaço. No entanto, ela também exige um marco regulatório robusto que assegure a sustentabilidade e a equidade no uso dos recursos do Sistema Solar. Nesse contexto, a construção de uma governança espacial que equilibre exploração, conservação e responsabilidade intergeracional é um desafio premente. O desenvolvimento de princípios éticos e jurídicos que orientem a exploração e a utilização de recursos em corpos celestes é fundamental para garantir que as atividades espaciais beneficiem a humanidade como um todo e respeitem os valores fundamentais de preservação do patrimônio científico e cultural do cosmos. Por fim,
A exploração do sistema solar é, em última análise, uma jornada de descoberta que reflete os valores mais elevados da curiosidade e da criatividade humanas. Ela nos conecta a uma tradição milenar de busca por conhecimento e compreensão, enquanto nos projeta para um futuro em que as fronteiras do conhecimento continuam a se expandir. Cada mundo explorado, cada dado coletado, cada mistério desvendado, enriquece não apenas nossa compreensão científica, mas também nossa visão de nós mesmos e do nosso lugar no universo. É essa visão de um sistema solar dinâmico, diversificado e profundamente interconectado que continuará a inspirar gerações de cientistas, engenheiros e exploradores. Enquanto houver mundos a investigar e perguntas a responder, a exploração do sistema solar permanecerá uma das expressões mais nobres da aventura humana pelo conhecimento. E é através dessa contínua jornada que, passo a passo, construiremos um legado de descoberta e entendimento que transcende nosso tempo e ilumina o caminho para o futuro. À medida que consolidamos o conhecimento adquirido por décadas de exploração do sistema solar, novas linhas de investigação continuam a emergir, refletindo a complexidade dos processos que operam em escalas de tempo e espaço imensas. A capacidade de integrar dados de múltiplas missões, disciplinas e abordagens teóricas está permitindo a construção de modelos mais abrangentes, capazes de explicar tanto os detalhes das observações individuais quanto os padrões globais que governam a evolução do sistema solar como um todo. Um dos campos que exemplifica essa integração é o estudo das interações dinâmicas entre os corpos do sistema solar. A análise de ressonâncias orbitais, migrações planetárias passadas e instabilidades gravitacionais fornece insights cruciais sobre como a arquitetura atual do sistema solar foi moldada. O modelo de Nice, por exemplo, propõe que as migrações dos gigantes gasosos tiveram um papel determinante na redistribuição de pequenos corpos e na configuração das órbitas planetárias. Evidências de impactos tardios, como o bombardeamento intenso tardio, são interpretadas à luz dessas dinâmicas, conectando processos de escala global com registros geológicos preservados em luas e planetas. Esses modelos também ajudam a contextualizar a diversidade observada em sistemas planetários extrasolares. A presença de Júpiteres quentes, sistemas compactos de superterras e ressonâncias complexas em exoplanetas sugere que migrações planetárias e interações dinâmicas são processos universais, embora suas manifestações específicas dependam das condições iniciais e da história de cada sistema. A comparação entre essas arquiteturas e a do sistema solar aprofunda nossa compreensão sobre a variedade de caminhos evolutivos que sistemas planetários podem seguir. Outro tema de investigação emergente é a natureza e a origem dos objetos transnetunianos e da nuvem de Oort. Esses corpos, remanescentes do disco protoplanetário primitivo, preservam pistas valiosas sobre as condições de formação do sistema solar. Observações de alta precisão e modelagem dinâmica sugerem que a nuvem de Oort pode ter incorporado objetos capturados de estrelas vizinhas durante os estágios iniciais da evolução solar, quando o Sol ainda fazia parte de um aglomerado estelar denso. Essa possibilidade abre uma perspectiva fascinante sobre a troca de material entre sistemas estelares e as implicações para a composição e a diversidade dos pequenos corpos do sistema solar. O estudo de cometas de longo período e de objetos do cinturão de Kuiper está sendo enriquecido por observações de última geração, incluindo aquelas obtidas pelo telescópio espacial James Webb. A caracterização detalhada da composição volátil e da atividade desses corpos fornece uma janela para os processos físico-químicos que operaram nas regiões externas e frias do disco protoplanetário. Além disso, a descoberta de cometas ativos entre os Centauros, uma população de corpos transicionais entre o cinturão de Kuiper e as regiões internas do sistema solar,
oferece novos insights sobre a evolução dinâmica e a ativação de cometas. No campo da ciência planetária aplicada, o estudo dos processos de erosão, sedimentação e alteração química em ambientes extraterrestres está avançando rapidamente. Em Marte, as missões Perseverance e Curiosity continuam a revelar detalhes sobre a história hidrológica e climática do planeta, enquanto caracterizam depósitos sedimentares que podem preservar registros de ambientes habitáveis passados. A detecção de minerais arcilosos, estruturas sedimentares laminadas e concentrações localizadas de compostos orgânicos está refinando nossa compreensão sobre a potencial habitabilidade de Marte em diferentes épocas. A exploração da subsuperfície marciana, um objetivo de missões futuras, é vista como essencial para a busca por bioassinaturas bem preservadas. Ambientes subsuperficiais oferecem maior proteção contra radiação e processos oxidantes que degradam compostos orgânicos na superfície. Tecnologias como radares de penetração de solo, brocas avançadas e sistemas de análise in situ de amostras subsuperficiais estão sendo desenvolvidas para enfrentar esse desafio. Nas luas geladas, a caracterização da interface oceano-crosta é uma prioridade científica. O entendimento da dinâmica de troca entre os oceanos subsuperficiais e as crostas de gelo é crucial para avaliar a habitabilidade e o potencial de detecção de bioassinaturas. Modelos de convecção térmica, processos de fracturação e plumas criogênicas são áreas de pesquisa ativa. Missões como Europa Clipper e JUICE buscarão mapear essas interfaces com instrumentos de radar, espectroscopia e magnetometria de alta precisão. A detecção e análise de plumas, em particular, oferecem uma oportunidade única para amostrar material oceânico sem a necessidade de perfuração profunda. A caracterização da composição química e isotópica dessas plumas poderá fornecer evidências diretas sobre os processos químicos em curso nos oceanos e sobre a possível presença de atividade biológica. O desenvolvimento de protocolos rigorosos para evitar contaminação e garantir a integridade das amostras é um componente central do planejamento dessas missões. Além dos aspectos científicos, a exploração do sistema solar impulsiona o desenvolvimento de capacidades tecnológicas que têm aplicações mais amplas. Tecnologias de propulsão eficiente, geração e armazenamento de energia em ambientes extremos, sistemas autônomos de navegação e inteligência artificial são exemplos de inovações que encontram aplicações tanto na exploração espacial quanto em setores industriais e de defesa na Terra. A crescente participação de empresas privadas no setor espacial está acelerando esse ciclo de inovação. A competição e a colaboração entre atores públicos e privados estão resultando em avanços significativos em custos de lançamento, design de veículos espaciais e desenvolvimento de infraestrutura orbital. Esse ecossistema em expansão está criando novas oportunidades para missões científicas, exploração comercial e até turismo espacial. Entretanto, o crescimento acelerado das atividades espaciais também coloca desafios significativos em termos de sustentabilidade e governança. A gestão do tráfego espacial, a mitigação de detritos orbitais e a definição de direitos e responsabilidades no uso de recursos extraterrestres são questões que exigem soluções colaborativas e um marco regulatório internacional robusto. A construção de um consenso global sobre esses temas será crucial para garantir que a exploração e utilização do sistema solar ocorram de maneira ética, sustentável e equitativa. A educação e a divulgação científica desempenham um papel central na construção desse consenso. É fundamental que a sociedade em geral compreenda os benefícios, os riscos e as responsabilidades associados à exploração espacial. Programas educacionais que promovam o pensamento crítico, a apreciação pela ciência e o entendimento das questões éticas envolvidas são essenciais para preparar as gerações futuras
para um papel ativo e informado nesse domínio em rápida evolução. Em última análise, a exploração do sistema solar é uma jornada coletiva que transcende interesses nacionais e gerações. É um empreendimento que expressa os valores universais da curiosidade, da cooperação e da busca por conhecimento. Cada mundo explorado, cada dado analisado, cada teoria refinada amplia nosso entendimento do universo e de nosso próprio lugar nele. Enquanto persistirem as grandes perguntas sobre a origem e evolução do sistema solar, a possibilidade de vida em outros mundos e a natureza dos processos que moldam os corpos celestes, a exploração planetária continuará a inspirar e a desafiar a humanidade. É uma jornada sem fim, na qual cada resposta gera novas perguntas e cada descoberta revela novas fronteiras a serem exploradas. E é precisamente essa dinâmica, esse impulso contínuo de descoberta e compreensão, que define o espírito mais profundo da exploração do sistema solar. A continuidade e o aprofundamento da exploração do sistema solar não apenas consolidam o conhecimento já obtido, mas também revelam novas fronteiras de investigação que desafiam a ciência a cada etapa. A capacidade de combinar dados provenientes de diferentes missões, observações terrestres e modelos teóricos sofisticados está permitindo uma visão cada vez mais integrada e complexa dos processos que moldam os corpos celestes e suas inter-relações dinâmicas. Um dos avanços mais significativos na abordagem científica recente é o reconhecimento de que o sistema solar é um sistema altamente interconectado. Interações gravitacionais, transferência de material entre corpos e influências de longo alcance do vento solar e da radiação cósmica criam um cenário dinâmico em constante evolução. A compreensão dessas interações é essencial para explicar não apenas a configuração atual do sistema solar, mas também para prever seu comportamento futuro e avaliar as condições que poderiam ter favorecido ou limitado a emergência de vida. A investigação dos campos magnéticos planetários continua a fornecer insights valiosos sobre a dinâmica interna dos planetas e suas interações com o ambiente espacial. Em particular, o estudo da magnetosfera de Júpiter, a maior estrutura desse tipo no sistema solar, revelou processos complexos de aceleração de partículas e geração de auroras, que oferecem paralelos com fenômenos observados em estrelas e em ambientes astrofísicos de alta energia. A análise comparativa das magnetosferas de diferentes planetas está refinando modelos de dínamo planetário e elucidando os fatores que determinam a persistência ou o colapso de campos magnéticos ao longo da história planetária. A caracterização das atmosferas planetárias, por sua vez, continua a se beneficiar de avanços em espectroscopia de alta resolução e modelagem computacional. A observação de fenômenos como tempestades gigantescas em Saturno, padrões de bandas em Júpiter e a variabilidade das nuvens em Netuno fornece uma base empírica rica para testar teorias sobre dinâmica atmosférica em ambientes de alta energia. Essas investigações têm implicações diretas para a compreensão de atmosferas exoplanetárias, especialmente na avaliação da estabilidade climática e da potencial habitabilidade de mundos distantes. O estudo de atmosferas finas e transientes, como as de Mercúrio e da Lua, também está avançando. Essas exosferas, compostas por átomos e moléculas em interação direta com a superfície e o vento solar, representam um regime atmosférico distinto que oferece oportunidades para investigar processos de sputtering, sublimação e transporte de material. A exploração detalhada desses ambientes complementa a compreensão das atmosferas densas e fornece um quadro mais completo das possíveis configurações atmosféricas em sistemas planetários. A análise dos processos de formação e evolução dos anéis planetários é outra área de investigação que continua a gerar novos insights. Estudos recentes sugerem que os anéis de Saturno podem ser estruturas relativamente jovens e dinâmicas, com origens possivelmente ligadas à fragmentação de luas,
ou a captura de material externo. A compreensão da dinâmica dos anéis e de sua interação com os campos magnéticos e as luas adjacentes oferece uma perspectiva valiosa sobre a evolução de sistemas de discos em contextos planetários e estelares. No domínio da geologia planetária, a investigação dos processos superficiais em corpos de baixa gravidade, como asteroides e cometas, está avançando rapidamente. Missões de retorno de amostras e sondas orbitais estão revelando uma complexidade surpreendente nesses ambientes, com evidências de processos como fluxos de rególito, colapsos de crateras e migração de partículas induzida por forças não gravitacionais. A compreensão desses processos é crucial para a interpretação da história dos pequenos corpos e para o planejamento de futuras missões de exploração e mineração espacial. A exploração da subsuperfície de planetas e luas, uma das fronteiras mais desafiadoras da ciência planetária, está progredindo com o desenvolvimento de novas tecnologias de penetração e análise remota. Em Marte, a utilização de radar de penetração de solo está revelando estruturas subsuperficiais que podem preservar registros de ambientes antigos e potenciais nichos habitáveis. Em luas oceânicas, técnicas de radar e modelagem magnética estão sendo empregadas para mapear a profundidade e a extensão dos oceanos subsuperficiais, fornecendo dados críticos para a avaliação de sua habitabilidade. A busca por bioassinaturas em ambientes extraterrestres exige uma abordagem metodológica extremamente rigorosa. O desenvolvimento de instrumentos capazes de detectar sinais químicos, isotópicos e morfológicos com alta sensibilidade e especificidade é uma prioridade para missões futuras. A integração de dados de múltiplas linhas de evidência será essencial para diferenciar entre processos biológicos e abióticos e para construir um quadro robusto da habitabilidade e da potencial presença de vida em outros mundos. O estudo detalhado de atmosferas, superfícies e interiores planetários no Sistema Solar fornece a base empírica necessária para interpretar as observações de exoplanetas, que são necessariamente indiretas e limitadas. A diversidade de condições encontradas em nosso próprio sistema planetário ajuda a calibrar expectativas e a evitar interpretações excessivamente simplificadas dos dados exoplanetários. A perspectiva de estabelecer uma presença humana sustentável no Sistema Solar está impulsionando avanços significativos em tecnologia e logística espacial. O desenvolvimento de habitats autossuficientes, sistemas de suporte à vida de ciclo fechado e tecnologias de utilização de recursos in situ é essencial para viabilizar missões de longa duração e para reduzir a dependência de suprimentos da Terra. Esses avanços terão aplicações não apenas no espaço, mas também em contextos terrestres, onde a sustentabilidade e a resiliência são cada vez mais valorizadas. A governança espacial, como já mencionado, é um campo em rápida evolução. O desenvolvimento de normas e acordos internacionais que garantam o uso pacífico e sustentável do espaço, a proteção de ambientes planetários e a equidade no acesso aos recursos espaciais será crucial para o futuro da exploração do Sistema Solar. A construção de um consenso global sobre esses temas requer um diálogo aberto e informado entre governos, cientistas, a indústria espacial e a sociedade civil. A educação e a divulgação científica continuam a desempenhar um papel central nesse processo. Fomentar uma compreensão ampla e informada das questões científicas, tecnológicas e éticas associadas à exploração espacial é fundamental para assegurar um engajamento público robusto e um apoio sustentado às iniciativas de exploração. Programas educacionais que integrem ciência, tecnologia, engenharia e matemática com uma perspectiva crítica e ética são essenciais para preparar as novas gerações para os desafios e oportunidades do futuro espacial. Em última análise, a exploração do Sistema Solar
é uma manifestação do espírito humano de descoberta e compreensão. É um empreendimento que reflete nossa capacidade de cooperar, inovar e transcender limites em busca de conhecimento. Cada mundo explorado, cada dado coletado, cada teoria refinada contribui para um mosaico de entendimento que enriquece nossa visão do universo e de nosso próprio lugar nele. Enquanto persistirem as grandes questões sobre a origem e a evolução do sistema solar, a possibilidade de vida em outros mundos e a natureza dos processos que moldam os corpos celestes, a exploração planetária continuará a ser uma das expressões mais nobres e inspiradoras da aventura humana pelo conhecimento. É uma jornada que nos une em um propósito comum, que transcende fronteiras e gerações, e que continuará a iluminar o caminho para um futuro de descoberta e compreensão cada vez mais profundos. À medida que se delineia o próximo ciclo de exploração do sistema solar, a comunidade científica e as agências espaciais intensificam a preparação de missões destinadas a enfrentar algumas das questões mais profundas que ainda permanecem sem resposta. O foco não se limita apenas aos corpos planetários conhecidos e mais estudados. Há um reconhecimento crescente da necessidade de ampliar o escopo da exploração para incluir uma gama mais diversa de ambientes e processos que possam lançar nova luz sobre a formação e evolução do sistema solar e, por extensão, de sistemas planetários em geral. Um dos principais eixos dessa nova fase de exploração é a atenção renovada aos planetas gigantes de gelo, Urano e Netuno. Apesar de seu papel fundamental na configuração dinâmica do sistema solar exterior, esses planetas permanecem relativamente pouco explorados em comparação com os gigantes gasosos Júpiter e Saturno. A única visita direta a Urano e Netuno foi realizada pela sonda Voyager 2, cujos dados, embora valiosos, são limitados em escopo e resolução. Missões dedicadas a esses mundos são agora consideradas prioritárias, com propostas de sondas orbitais que poderiam revolucionar nossa compreensão de suas atmosferas, campos magnéticos, interiores e sistemas de luas. A investigação detalhada de Urano e Netuno é crucial para esclarecer questões fundamentais sobre a formação de planetas gigantes e sobre a diversidade de mundos observada em exoplanetas. Os gigantes de gelo representam uma classe planetária comum em outros sistemas estelares, e a compreensão de sua estrutura interna, composição atmosférica e dinâmica magnética informará diretamente os modelos de formação e evolução planetária. Além disso, o estudo de suas luas, muitas das quais apresentam evidências de atividade geológica e possivelmente de oceanos subsuperficiais, ampliará o horizonte da astrobiologia no sistema solar. Outro foco emergente é a exploração sistemática dos troianos de Júpiter, uma população de asteroides que compartilham a órbita do planeta nos pontos de Lagrange L4 e L5. Esses corpos são considerados relictos primitivos do disco protoplanetário e podem preservar uma composição que reflete as condições prevalentes nas regiões exteriores do sistema solar primitivo. A missão Lucy da NASA, atualmente em curso, representa o primeiro esforço dedicado a explorar vários desses objetos, com o objetivo de caracterizar sua composição, estrutura e história dinâmica. Os resultados dessa missão fornecerão novas pistas sobre os processos de acreção e migração que moldaram o sistema solar exterior. A investigação das regiões mais distantes do sistema solar, incluindo a nuvem de Oort, também está ganhando novo ímpeto. Embora a nuvem de Oort permaneça inacessível às sondas atuais, observações de cometas de longo período e de objetos do cinturão de Kuiper fornecem dados indiretos sobre sua composição e dinâmica. O desenvolvimento de telescópios de próxima geração e de técnicas de observação inovadoras está permitindo a detecção de objetos cada vez menores e mais distantes, refinando os modelos de distribuição e origem desses corpos.
A possibilidade de missões de sobrevoo de objetos do cinturão de Kuiper, além de Plutão, está sendo considerada como uma extensão natural das capacidades demonstradas pela missão New Horizons. A exploração de ambientes subterrâneos e subglaciais, tanto em Marte quanto em luas geladas, continua a ser uma prioridade científica de primeira ordem. O desenvolvimento de tecnologias de perfuração, penetração de gelo e navegação em ambientes subterrâneos é um campo de pesquisa ativo. Robôs autônomos projetados para operar em cavidades subglaciais, como os desenvolvidos para a exploração na Antártida, estão sendo adaptados para futuras missões em Europa e Encélado. Essas tecnologias abrirão uma nova dimensão na astrobiologia planetária, permitindo o acesso direto a ambientes que podem ser habitáveis e onde bioassinaturas preservadas poderiam ser detectadas com maior confiabilidade. A exploração de Vênus, por sua vez, está sendo revitalizada por uma nova geração de missões planejadas. O crescente interesse em Vênus decorre tanto do desejo de entender os processos que levaram à sua evolução climática extrema, quanto da busca por possíveis sinais de atividade geológica atual. As missões Veritas e Envision, bem como propostas para sondas atmosféricas e landers de longa duração, visam mapear a superfície com alta resolução, investigar a composição atmosférica e detectar sinais de vulcanismo ativo. Esses dados serão essenciais para comparar os caminhos evolutivos de Vênus e da Terra e para refinar os critérios de habitabilidade em exoplanetas rochosos. A presença humana no Sistema Solar, enquanto objetivo de longo prazo, está sendo preparada de forma incremental. O retorno à Lua, com o programa Artemis, servirá como banco de provas para tecnologias de suporte à vida, utilização de recursos in situ e operações autônomas em ambientes extraterrestres. Essas capacidades serão essenciais para missões tripuladas a Marte, que representarão um salto qualitativo em complexidade e desafio logístico. A preparação cuidadosa dessas missões inclui a investigação de riscos para a saúde humana em viagens interplanetárias, a proteção contra a radiação cósmica e a garantia de sustentabilidade dos habitats e sistemas de suporte. O desenvolvimento de infraestrutura de comunicação interplanetária é outro componente crítico para a expansão da presença humana e robótica no Sistema Solar. Redes de comunicação baseadas em laser, satélites de retransmissão e sistemas de navegação autônoma permitirão operações mais eficientes e seguras em ambientes remotos. Essas capacidades, por sua vez, abrirão novas possibilidades para a exploração científica, permitindo maior autonomia das sondas e uma interação mais rica entre os operadores na Terra e os exploradores robóticos e humanos em campo. A sustentabilidade da exploração espacial, tanto em termos ambientais quanto sociais, está se tornando um tema central no planejamento de futuras atividades. A gestão responsável de detritos espaciais, a proteção de ambientes planetários e a consideração dos impactos culturais e éticos da exploração estão sendo incorporadas às discussões sobre governança espacial. A elaboração de códigos de conduta, a harmonização de padrões internacionais e a promoção de um diálogo inclusivo entre os diversos stakeholders são passos essenciais para garantir que a exploração do Sistema Solar se desenvolva de maneira ética e sustentável. A educação e a divulgação científica continuam a desempenhar um papel crucial na construção do consenso social necessário para sustentar essas iniciativas. Programas educacionais que integrem as mais recentes descobertas da ciência planetária com uma abordagem crítica e interdisciplinar são essenciais para preparar as novas gerações para os desafios e oportunidades da exploração espacial. A promoção de uma cultura científica aberta, participativa e ética fortalecerá a base social para um envolvimento cada vez mais amplo e informado no futuro da exploração do Sistema Solar. Em última análise, a exploração contínua do Sistema Solar
É um empreendimento que transcende os interesses científicos e tecnológicos imediatos. Ela expressa um impulso fundamental da humanidade de compreender seu lugar no universo, de buscar respostas para as grandes perguntas sobre a origem e a diversidade da vida, e de construir um legado de conhecimento que enriqueça todas as gerações futuras. Cada missão, cada descoberta, cada avanço tecnológico é um testemunho desse espírito de exploração e de cooperação global. Enquanto persistirem as grandes questões e os vastos horizontes inexplorados do sistema solar, a jornada de descoberta continuará. É um caminho que nos conecta às estrelas, que amplia nossa compreensão do cosmos e que reforça a cada passo o valor intrínseco do conhecimento e da curiosidade humana. Ao avançarmos nesse caminho, reafirmamos o compromisso com uma exploração espacial que seja não apenas tecnicamente brilhante, mas também ética, sustentável e profundamente inspiradora para toda a humanidade.